Bem, meus amados e queridos irmãos, bem-vindos a mais um Conexão I. Nós temos falado aqui algumas vezes que nós estaremos entrevistando obreiros da Seara do Senhor que estão fazendo um grande trabalho para Deus. E hoje conosco está aqui o reverendo Océlio Nauar de Araújo, pastor da Assembleia de Deus em Tucuruí, e ele tem uma palavra para todos aqueles que estão envolvidos nesta obra, o projeto de igreja para todas as nações, que tem o objetivo de implantar igrejas em territórios onde elas são necessárias, em apoiar obreiros que estão fazendo esse trabalho, em orientar obreiros para que eles possam produzir muito mais para a Seara do Senhor, na machamba de Deus. Então, pastor Célio, é um prazer muito grande recebê-lo aqui em nossa casa e dar-lhe as boas-vindas a este ministério que está implantando igrejas na África, em lugares como Pemba, Mocimba da Praia, Moeda, Nampula. Estamos fazendo um trabalho com refugiados de guerra. Gostaríamos que o senhor desse uma palavra a estes obreiros que estão envolvidos nesta obra. Seja muito bem-vindo. É um prazer muito grande poder estar aqui neste momento com o reverendo Calbi Amora de Paiva, este homem que Deus tem levantado para fazer esta obra, principalmente aonde muita gente não teria coragem de enfrentar, de ajudar, de ter essa visão. Eu glorifico a Deus pela vida dele e também da sua digna esposa, Mãe Jacileia, e eles têm uma visão do reino maravilhoso, uma visão em que o nome de Jesus está sendo glorificado, aonde eles têm colocado as mãos, pessoas têm sido alcançadas pelo poder do Evangelho. E o pastor Calbi é um amigo meu de muitos anos, somos amigos conterrâneos há mais de 40 anos, 4 décadas de boa amizade. E hoje, visitando aqui a sua casa, ele está me oportunizando falar com você, que eu acredito que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. E este plano de Deus, tanto é um plano salvífico, para você que ainda não conhece a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, como também é um plano para você se tornar um homem de Deus na terra, uma voz de Deus na terra. Nós precisamos entender que nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra. Isto há 40, 50 anos atrás, era difícil de a gente dizer que eram os últimos momentos, porque Israel, que é o ponteiro do relógio de Deus, estava começando a se firmar, a se estruturar. Mas hoje já se cumpriu a profecia de Jesus, que a figueira já brotou e os seus ramos estão fortes. Israel é o ponteiro do relógio de Deus para a igreja na terra. Então nós estamos vivendo esses últimos momentos da igreja na terra. Eu digo isto com muita segurança. Primeiro, porque as profecias têm se cumprido de uma maneira cabal. São Mateus capítulo 24, onde Jesus estava conversando com os seus discípulos, e os discípulos lhe perguntaram: que haverá da tua vida? Quais são os sinais da tua vinda? O que vai acontecer? E Jesus, então, de uma maneira tão categórica e tão serena, fala para eles, responde às 3 perguntas deles, dizendo: vejam que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e vão enganar muita gente. E haverá guerra, rumores de guerra, peste, fome, terremoto, em vários lugares. E ele diz: isso é o princípio das dores, mas ainda não é o fim, porque vai se levantar nação contra nação, reino contra reino. Então nós estamos vivendo este momento. É um momento em que a igreja, que começou lá no Calvário e vai até o arrebatamento, está chegando a hora do arrebatamento. Mesmo porque lá no Muro das Lamentações, todos os sábados, os rabinos, os judeus, eles estão lá clamando e pedindo: ó Jeová, manda o Messias, manda o Messias. E o Messias não pode vir para eles, porque já veio e nós já o recebemos, porque a igreja está completando a sua missão sobre a terra. E é aqui que nós vemos uma missão inacabada. Por quê?
precisa de mim e de você, que é obreiro, que é um cristão, fazer alguma coisa para Deus. Sair da sua zona de conforto e entrar no propósito de Deus. O propósito de Deus para a vida de cada pessoa na terra é que esta pessoa produza frutos. É isso que Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Milhares e milhares de pessoas estão morrendo sem Deus. Milhares e milhares de pessoas não tiveram oportunidade de ouvir nenhuma vez a mensagem do Evangelho. São milhares de pessoas que não foram alcançadas. E eu quero dizer para você que Deus vai cobrar isso de alguém que no seu tempo, na sua geração, teve tudo, todas as oportunidades e não usou-as para levar a mensagem mais linda que existe na terra, que é a mensagem da salvação através de Jesus Cristo, aquele que pagou o preço da nossa redenção ali na cruz do Calvário. De braços abertos, como quem quer abraçar. Uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, cravos nas mãos e cravos nos pés. Ele pagou o preço. Ele sofreu. Ele foi crucificado. Foi morto. Foi sepultado. Passou o primeiro, o segundo, o terceiro dia. A tumba não pôde contê-lo e ele ressuscitou e está vivo para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família, que você se disponha a fazer a obra de Deus enquanto é tempo, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém mais poderá trabalhar. Amém. Pastor Célio, muito obrigado por esta palavra, por este incentivo. Bem, Pastor Célio, muito obrigado pela sua palavra aos nossos obreiros do Ministério Igreja para Todas as Nações. E eu queria levar adiante agora, nesse bate-volta. Eu sei que a sua experiência na Amazônia, evangelizando, nós nos conhecemos há muito tempo, pastoreando igrejas em vilarejos, depois em cidades, e agora o grande trabalho que Deus colocou em suas mãos. E qual o incentivo, qual a palavra de incentivo que o senhor pode dar aos novos obreiros que estão começando agora, como nós temos o pastor John lá em Miese, como nós temos obreiros que estão iniciando no seu trabalho ministerial. Nós temos pessoas que vieram do islamismo, onde a doutrina é totalmente diferente, estão dando os seus primeiros passos na fé, estão se instruindo em Bíblia para trabalhar para Jesus, para plantar igrejas, para iniciar obras. Com a sua experiência ministerial, também formando obreiros, qual a palavra que o senhor daria para essas pessoas que estão precisando vencer desafios? Porque muitas pessoas pensam que quando chega na igreja ou no ministério, tudo vai ser fácil, vai ter anjos ajudando, vai ter tapete vermelho, alguma coisa assim, facilitando a trajetória do obreiro. E quando nós observamos, é tudo difícil, é tudo diferente, é muito obstáculos para vencer. E o obreiro tem que ter muita perseverança para fazer isso. Qual a palavra que o senhor daria nesse sentido, com a sua experiência? Esse é um momento especial para nós conversarmos a respeito da obra de Deus. A obra de Deus é algo muito especial na terra. Primeiramente, que não é qualquer pessoa que Deus chama. O chamado de Deus é como uma chama que arde dentro do coração e da alma. E quando Deus chama, Ele dá dons. Então, se você tem uma chamada de Deus, Deus vai te dar dons, que nós chamamos de talentos. Esses talentos eles vão fluir de uma maneira tão natural na sua vida, seja para pregar, para ensinar, para administrar, para orar, para visitar, para evangelizar. Esses dons vão começando a fluir. Eu diria para você, acredite mais no poder do Evangelho. O poder do Evangelho ele é extraordinário,
que no momento que você começa a pregar o evangelho, os sinais começam a acontecer automaticamente, naturalmente, eles vão acontecendo. Então, se você tem a chamada de Deus, arde no teu peito o desejo de fazer alguma coisa para Deus agora, neste momento, eu quero dizer para você, não hesite, vá em frente, porque Deus procura homens e mulheres, pessoas que realmente estejam dispostas a serem usadas por Ele. Busque a presença do Espírito Santo. Um dos grandes segredos chama-se a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo, ela é fantástica em todos os momentos da sua vida ministerial. Eu me lembro que quando eu e a Áurea, nós saímos para o trabalho do Senhor, que era uma obra missionária, num lugar muito difícil, às margens de um rio, e nós estávamos procurando ganhar as almas para o Senhor Jesus. As lutas foram grandes, escassez, tinha dias que nós não tínhamos o que comer, e era muito difícil, mas nós confiamos no Senhor, e a presença de Deus na nossa vida nos confortava, e os milagres que Deus ia fazendo, milagres simples, Deus ia fazendo, somente para mostrar que Ele estava conosco. E isto cada dia ia nos dando mais musculatura ministerial e ia nos dando força para vencermos as demais batalhas. É assim que Deus trabalha. Ele vai dando primeiramente vitórias em coisas pequenas. Você ora, Jesus cura uma dor de cabeça, depois você ora, Jesus já cura de uma dor de estômago, depois você ora, Jesus já vai repreendendo uma inflamação, e assim vai sendo sucessivo, até que chega um momento que você vai orar e Jesus vai repreender um câncer. Por quê? Você foi crescendo, foi criando essa musculatura de fé, a fé foi aguçando, foi crescendo, e você vai vencendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma das coisas também que eu tenho observado nos últimos dias é sobre a preparação do obreiro para estabelecer uma igreja alicerçada em princípios bíblicos e abalizados na sã doutrina, porque não é apenas uma necessidade formar igrejas, mas formar igrejas que sejam igrejas estabelecidas de acordo com os princípios bíblicos da sã doutrina, e isso tem muito a ver com a preparação do obreiro. Eu vejo, pastor Célio, que no seu ministério Deus tem lhe usado também para formar obreiros, para treinar obreiros, para treinar uma nova liderança. O que o senhor acha que deve ser feito para que esta liderança seja treinada de acordo com os princípios bíblicos que são necessários para a igreja? Porque existem muitas seitas, muitas doutrinas que fogem em determinados momentos dos princípios bíblicos e passam a ter rituais diferentes, e principalmente em solo africano, que vem pessoas do animismo trazendo muitas vezes aquela bagagem que vem lá do animismo, de seitas pagãs, e querem introduzir isso na igreja, e fica um pouco diferente, já não é sã doutrina, já desvia um pouco do caminho. O que o senhor acha que deve ser feito para a formação de obreiro, para manter esses princípios, para que a igreja não mude a rota? Nós preparamos um curso chamado EMIL, Escola de Ministério para Líderes. Nessa escola, nós pensamos em 20 disciplinas, 20 matérias, exclusiva para o ministério do obreiro. E lá nós temos as doutrinas bíblicas. As doutrinas bíblicas são as doutrinas fundamentais da palavra. Eu diria para você que é um obreiro, não fique querendo inventar coisas. É verdade. Não fique querendo inventar coisa para agradar A, B e C. Pega a Bíblia. É o que o Salmo 23 diz. O Senhor é meu pastor, Ele me leva aos pastos verdejantes e águas tranquilas. Pasto verdejante é alimento sólido, é a palavra. Você não pode, entendeu, ficar querendo levar
ensinos que não estão aqui na palavra. Pega a palavra e leva a palavra genuína, poderosa. Essa palavra não se contradiz. Esta palavra, ela alimenta as pessoas. Então, nesse curso que nós tratamos, nós temos 20 assuntos importantes para o obreiro. E um deles é exatamente prepará-lo com a palavra, com as doutrinas fundamentais, basilares da palavra de Deus, sobre a igreja, sobre o pecado, sobre as doutrinas da salvação, da justificação, da regeneração, da santificação, da glorificação. São doutrinas que são necessárias para que as pessoas se solidifiquem e se firmem no Senhor e na sua palavra. Então, se você é um obreiro, você está começando agora, meu amigo, mergulha na palavra. Eu falo para os obreiros o seguinte: olha, a Bíblia fala daqueles que têm parte e têm sorte no ministério. Nós temos aí uma história muito grande de obreiros, de alguns que só tiveram parte no ministério, mas não tiveram sorte. O obreiro, para ele ter parte e ter sorte no ministério, ele precisa pelo menos fazer 5 coisas. A primeira coisa, obedecer à palavra. Se ele mergulha na palavra, se alimenta da palavra e obedece à palavra. Porque aqui o alfabeto teológico começa com O, B, D, C, né? A palavra. A segunda coisa é que o obreiro que quer ter sorte no ministério, ele tem que aprender a ser fiel. Fiel, primeiramente, a Deus que o chamou. Fiel. Sabe o que é o fiel da balança? Fiel, fidedigno. Segundo, fiel a Deus, mas fiel à sua família. A família é em primeiro lugar. Se você for fiel a Deus e não for a sua família, acabou. Você já não vai ter sorte. Pode ter parte, mas já não vai ter sorte. Então você tem que ser fiel com a sua família, mesmo porque a sua família é que vai te dar cobertura moral no teu ministério. E o nosso ministério, ele precisa ser um ministério de ordem moral. Por que moral, pastor Calbi? Porque a santidade de Deus é absoluta pureza moral. Então, se você não tem a cobertura moral da sua família, da sua fidelidade a Deus, você também não vai ter a glória de Deus no teu ministério através da santidade das santidades, que vem de Deus. Terceiro, fidelidade à tua convenção, ao teu pastor, aquele que te orienta, aquele que te ensina. Você tem que ser fiel. Porque senão hoje você está aqui debaixo de uma bandeira convencional, amanhã você já se rebela, já vai debaixo de outra bandeira, e assim você vai perder a sua legitimidade. Essa é a segunda coisa. A terceira coisa chama-se submissão à sua liderança. Você quer ser um obreiro abençoado por Deus? Você tem que ter uma liderança. Eu fico preocupado quando um obreiro não tem líder. Não, eu mesmo sou meu líder. Eu mesmo sou o dono do meu ministério. Eu fico preocupado, porque está fora da palavra. O próprio Senhor Jesus, quando foi começar o ministério dele, olha que ele ia começar. E ele disse para sua mãe: minha mãe já fica aqui, completei 30 anos e agora eu já posso ensinar, porque tinha uma lei judaica que um rabino, um professor, só poderia lecionar depois de 30 anos, é quando ele tivesse maturidade para poder ensinar. E Jesus teve que aguardar a completar os 30 anos, e ele disse: minha mãe já fica aqui porque agora eu vou começar o meu ministério. E onde você vai começar? Não, eu vou primeiramente receber a bênção da minha cobertura ministerial, que é do profeta de Deus na terra. Faziam 400 anos que Deus não usava nenhum profeta na terra. Mas depois de 400 anos, Deus teve que levantar o último profeta, nascido de mulher, João Batista. Deus teve que levantar João Batista para que ele fosse o precursor do ministério de Jesus e apresentasse Jesus como profeta, autoridade do ministério profético. E Jesus teve que se submeter à autoridade.
Todo mundo tem que ter um referencial de autoridade sobre si. E tem que se submeter. Você vê a história de Abraão, mas ele se submetia a Melquisedeque. Você vê a grande história de Moisés, mas se submetia a Jetro. Você vê a grande história de Josué, mas submetia a Moisés. Você vê a história de Jesus, mas ele se submetia a João Batista, Paulo, a Barnabé. Cada um tinha que ter alguém sobre si. Então, você quer ter sucesso no seu ministério, quer ter sorte, você precisa ter um referencial. Porque esse referencial é para quem você vai entregar a sua primícia, vai entregar a sua oferta, vai entregar o seu dízimo. Você não pode ficar solto. Com essa cobertura é que vai te dar a bênção de Deus. E Jesus sabia disso. E ele foi lá, se submeteu a João Batista. E João Batista disse: olha, você é o Messias. Eu que tenho que ir aos seus pés. Eu não sou digno nem de desatar as correias das suas alpacas. E Jesus disse: deixa para que se cumpra a justiça. E João o batizou. E quando João o batiza, o pai aplaude e diz: este é meu filho amado. Quer dizer, Deus aplaude quem aceita ter alguém sobre si para orientá-lo, um referencial, uma autoridade ministerial. Aí o Espírito Santo veio sobre ele. Ali Jesus recebeu a unção dobrada, porque ele já tinha sido ungido. Ele já era cheio do Espírito Santo. Mas dali para frente o ministério de Jesus começa. Aí Jesus foi para o deserto. Então precisa dessa cobertura. Então, se você quer ser abençoado no seu ministério, você precisa da cobertura. E o quarto ponto é tremendo, é nunca tocar na glória que é do Senhor. Por quê? Deus vai fazer milagres. Deus vai fazer milagres. Mas os milagres que Deus vai fazer, salvando, curando, batizando, operando, curando enfermos, fazendo prodígios e maravilhas, isto é dele. Não toque. Reconheça que você é pó e cinza e nada mais. Esta é uma palavra, pastor Calbi, para quem quer ter sucesso. Nunca toque na glória que é do Senhor. Eu aprendi isso com um pastor canadense, Roy Durman. Eu perguntei para ele o que é que a gente faz para ser abençoado no ministério. E disse: não toque na glória dele. Porque nós somos só canais. Somos só canais. E jamais se orgulhe, jamais se ensoberbeça, porque isso são síndromes luciferianas para acabar com o obreiro. Isso é muito sério. É muito sério. Então jamais toque na glória que é do Senhor. Tudo que Deus fizer, a honra e a glória dele. Tudo que vier às tuas mãos, que for sucesso, glória a Deus. E que for prova, glória a Deus. Glória a Deus e glória a Deus em todos os momentos. Amém? Isto é muito importante. E mais um ponto que eu quero falar para você, sobre o segredo de você ser bem-sucedido, é você ser um adorador. Adore-o. Em todos os momentos. Que haja um culto dioturnamente dentro de você. Você cultuando e adorando a Ele. Porque Ele é a razão da nossa vida. Ele é eterno, é glorioso, é poderoso, é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é o dono de tudo e Ele é o nosso Rei. Ele é o nosso Messias. Ele está reinando e nós estamos trabalhando no reino dEle, para a honra e glória dEle. Amém? E o último ponto, dependa dEle, 100%. Viva na dependência dEle, sabendo que tudo é dEle, e por Ele, e para Ele são todas as coisas. Amém, amém. Saiu quase que outra mensagem aqui, né, pastor? Muito bom, muito propício. Eu acho muito importante que todos os pontos que o pastor falou a respeito da questão moral do obreiro. Eu tenho falado aqui algumas vezes anteriores
que em todas as outras profissões, a pessoa pode distanciar o seu aspecto profissional do seu aspecto pessoal. Por exemplo, a pessoa pode ser bom mecânico e um mau pai de família. Pode ser um bom médico. Eu conheci lá em Rurópolis, no Pará, um médico que ele era um excelente cirurgião, porque inclusive operou minha esposa uma certa vez, mas ele, nos seus finais de semana, ele se tornava um alcoólatra. Ele bebia e ficava bêbado, e quando era segunda-feira estava na mesa de cirurgia fazendo um bom trabalho. Quer dizer, o seu aspecto profissional era um e o seu aspecto moral era outro. No ministério é diferente. É Nós não verdade. podemos separar, né? Eu não posso, por O exemplo, particular, né? ser um mau pai Do de público. família e um bom obreiro. Eu não posso ser um mau pagador e um bom obreiro, ou então dar um mau exemplo na sociedade e ser um bom pastor. E esse é um problema muito sério que está acontecendo hoje, É problema né? de ordem moral, né? É, de ordem moral, porque eu aprendi desde cedo que o melhor pastor é o pastor exemplo. Então, as nossas palavras, elas falam alguma coisa, mas o nosso exemplo, ele fala muito mais, É, né? Muitas vezes, no silêncio, você pode falar muito mais do que num sermão, porque o seu aspecto moral, ele fala mais alto, porque não adianta você falar tanta coisa e as pessoas não dão credibilidade ao que você fala, porque você está fazendo exatamente ao contrário do que você fala. Então, nesse ministério, uma das coisas muito importantes que nós queremos mostrar ao mundo não são com palavras, mas com atitudes, porque essas atitudes elas, elas, elas falam muito mais alto, né? E outra coisa, um aspecto que deve ter o obreiro também é não olhar para o tamanho do auditório, porque muitas vezes Deus está te colocando para cuidar de uma pequena choupana, um grupo pequeno, numa aldeia difícil, e você diz: esse é o meu trabalho. Sim, esse é o trabalho de Deus que ele confiou a você. E é uma obra é. muito importante que você está fazendo para o reino de Deus. Então, faça como sendo a última coisa que você vai fazer, dê tudo de si para fazer aquele trabalho. Porque é isso que diz lá em Eclesiastes 9:10, né? É. Tudo que tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque para a sepultura para onde tu vais, não vai haver projeto, nem sabedoria, nem conhecimento algum. Então, o espaço que nós temos para agir é do berço à sepultura, do nascimento à morte. E ninguém sabe quando é esse final. Muitas vezes a gente pensa que vai ter uma extensão e não tem. É um pequeno É, espaço. Então, ninguém sabe quando é que vamos ter a nossa última conversa, a nossa última é despedida, verdade. o nosso último culto, a nossa última oportunidade de falar de Jesus para alguém. Então, faça com empenho, com dedicação, porque isso é importante para Deus. Mas, principalmente, faça com seu exemplo. Para que, olha, como passou o profeta na casa da mulher, você já viu que esse homem que passou aqui é um homem de Deus? Não precisou falar nada, mas o seu exemplo, a sua dedicação, o seu esmero pela obra. Então você, que Deus tem confiado algum trabalho, olha, faça o melhor para Deus. Faça com dedicação, com esmero, com ânimo, com alegria, com gozo. E um detalhe, olha só o que diz a palavra de Deus. Deleita-te no Senhor, e Verdade. Ele te concederá o que deseja o Desejo o teu teu coração. coração. Não precisa você, se você se deleita em fazer a vontade de Deus, em trabalhar para Deus, Deus vai cuidar de você. Deus sabe o que você precisa. Não precisa estar pirangando bênçãos, como tem muitas pessoas que dizem assim: ó, eu vou na igreja para ver o que é que Deus tem para mim, o que é que eu vou receber. É aquela primeira oração do filho pródigo: dá-me a parte que me pertence. Olha, existem É, tantos cristãos hoje que só estão sabendo fazer a primeira oração do filho pródigo: dá-me, 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 pai, me dá-me. dá parte. Dá a minha parte, né? Agora, a segunda oração: faze-me, faze-me. Então, que você possa compreender essa palavra que está sendo dada aqui das montanhas do estado da Virgínia, nesse clima aqui agradável, com o gojear dos pássaros, e nós estamos falando diretamente ao seu coração. Você que está iniciando a sua caminhada agora, quantos jovens que têm juventude para
entregar a obra. Quando eu fico observando, pastor Célio, igual ontem nós saímos um pouquinho por aqui, a gente já fica cansado, dá uma caminhada assim, já, a coluna já dói. Quantas vezes eu subi e desci montanhas para pregar o evangelho na Amazônia e tinha energia para dar, É. não tinha Aproveita. desânimo, como chama? Físico, né? É. Aproveite isso, entregue a sua juventude para Deus, é o melhor que você pode fazer. Entregue as suas energias. Eu vou me entregar na obra de Deus, eu vou me entregar como sacrifício santo. É isso? Né? Exatamente. Vivo e santo e É o que a agradável. Bíblia diz, vossos corpos Corpos, como sacrifício vivos, santo e agradável a Deus. Pois é, o culto racional. Então, vamos fazer isso. E com isso, o nome do Senhor será glorificado. Nós vamos estar ganhando almas para Jesus. Verdade. E eu aprendi uma vez, pastor, visitando o Salvation Army, o Exército da Salvação, num folheto. E disse que tinha um garoto que ele estava caminhando pela praia e de vez em quando ele se curvava, juntava um crustáceo, alguma coisa, e devolvia para o oceano. E alguém olhando aquilo, diz, o que é que esse garoto está fazendo? De vez em quando ele anda, pega um pouco e joga na água e depois joga outro. Aí alguém aproximou e disse, garoto, o que é que você está fazendo? Aí ele disse assim, olha, eu estou juntando essas estrelas do mar porque elas não foram feitas para estar no seco. Se elas ficarem aqui, elas vão morrer. Então eu chego antes, recolho e as devolvo ao oceano. Porque se elas ficarem aqui no seco, elas vão morrer. As ondas trazem, elas encalham aqui, e se elas ficarem aqui, elas vão morrer. Então eu devolvo elas para o oceano. Esse é meu trabalho. Aí o homem que perguntou isso deu uma sonora gargalhada e disse, meu garoto, como você está perdendo o seu tempo? Imagina quantos quilômetros de praia tem aqui e quantas estrelas do mar vêm ficar encalhadas. Você está perdendo o seu tempo, o seu trabalho está sendo inútil. Aí ele se curvou para pegar mais uma, olhou para o cidadão e disse assim, meu senhor, eu estou fazendo a diferença na vida de cada uma delas que eu consegui salvar. Mas essa aí não vai morrer, né? É, eu não posso modificar o mundo todo. Você não pode evangelizar o mundo todo. Mas cada alma que você conseguir ganhar para Jesus, Cada criança, cada vida, que você conseguir dar-lhe a oportunidade da salvação, você está fazendo a diferença por toda a eternidade. Então, este é um trabalho que vale a pena, continue fazendo, se esforce para fazer, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Pastor, eu queria que o senhor fizesse agora uma oração por todos esses obreiros aí que estão motivados agora a dar as mãos nesta obra maravilhosa que é a salvação dos perdidos da terra. Ó Senhor, quão magnífico é o teu nome sobre toda a terra. Nós te louvamos e agradecemos por este momento especial que o Senhor está nos dando, Senhor. Agora, meu Pai, meu Mestre, olha, Senhor, para cada obreiro, para cada irmão, para cada irmã, todos aqueles, Senhor, que estão envolvidos na tua obra, todos aqueles que o Senhor alcançou pelo poder da palavra. Senhor, visita-os nesta hora, com a unção do teu Espírito Santo. Dá-lhe, Senhor Jesus, mais força, mais graça, mais unção, Senhor, para que eles tenham a visão do reino de Deus, das almas perdidas, e que eles se disponham, meu Deus, a ir em busca, Senhor, das almas. Ó, meu Deus, que eles levem a mensagem genuína do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Senhor, eles estarão mudando o destino de pessoas que estavam marcadas para serem lançados nas chamas do inferno, mas agora, pelo poder da palavra, eles vão conseguir mudar o destino dessas vidas, e elas estarão, Senhor, diante de Ti. Ó Pai, pelo sangue vivo do Cordeiro, da graça, da sabedoria, da unção, meu Deus, para cada obreiro, receba em nome do Senhor Jesus a graça, a unção e a sabedoria, a força e o poder de Deus, para que você possa ir mais além em busca de almas preciosas para o reino de Deus. No nome de Jesus, Pai.
No nome de Amém. Jesus. E a graça de nosso Senhor Jesus Glória a Cristo, o Deus. amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja Glória a com Deus. todos, hoje e para todos sempre. Até o próximo Conexão ID. Que Deus te abençoe.